Nossa primeira gestão, que correspondeu a 2011 até fevereiro de 2015, ela está marcada por uma série de questões importantíssimas. Nós vivemos o ano de 2011, que é o início da gestão, onde tivemos, ao tomar posse no sindicato, tivemos que enfrentar logo uma grande greve, né? Uma greve de 2011 que ficou marcada, né, para a nossa categoria. Mas, anterior à greve, nós fizemos uma série de mobilizações para garantir a aprovação do piso nacional. Ele estava aprovado desde 2008 pelo Congresso Nacional, mas tinha sido arguída a sua inconstitucionalidade pelos uma parte dos governadores e prefeitos. E nós conseguimos, no primeiro semestre de 2011, fazer uma série de mobilizações junto à CNTE, fomos a Brasília, conversamos com os ministros do STF e em abril de 2011 nós conseguimos que o STF aprovasse o piso enquanto lei constitucional e que garantiu também a questão de um terço de planejamento. Pós esse cenário, nós fizemos uma série de mobilizações no Estado, garantimos o pagamento das progressões, garantimos o aumento do vale alimentação e quando o governo apresentou uma proposta que, na prática, acabava com o nosso plano de carreira, nós fomos para uma luta grande, fizemos uma grande greve que durou mais de 63 dias, que teve, no Brasil, foi a única greve que teve resultados efetivos. A única greve que garantiu a manutenção da estrutura de carreira do nível superior, que garantiu a aplicação de um terço de planejamento, convocação de concurso público, a criação da PVR, a Lei 15.064, a lei que estabeleceu a obrigatoriedade do Estado de aplicar no mínimo 80% do Fundeb com o salário dos professores, garantiu um reajuste geral ainda em 2011 para ativos e professores aposentados em 2011, para além do reajuste geral, e possibilitamos a categoria não sair com nenhuma pendência, nem nenhuma demissão, nenhuma punição com a nossa luta, diferentemente do Brasil, onde a maioria dos companheiros e companheiras fizeram a luta, mas não tiveram uma compensação de ganhos e, ao contrário, ainda tiveram perdas do ponto de vista do corte de salários, de multas, de não avanço nas negociações. Então, esse primeiro ano foi muito importante para nós. E durante os outros anos, nós passamos a consolidar, né, um sindicato que nós entendemos conceitualmente como sindicato cidadão. O que é o sindicato cidadão? Aquele que vai para além das questões corporativas, para além apenas da questão dos salários. Ele tem uma visão que é necessário construir uma escola pública de qualidade, articulada com a sociedade. Por isso nós investimos na questão da criação dos coletivos, coletivo de raça e etnia, coletivo da diversidade, coletivo da educação inclusiva, garantimos a criação de um departamento de funcionários da educação, garantimos o apoio ao esporte, à cultura, articulamos as mobilizações junto aos estudantes, participamos e interagimos com os pais e criamos uma expectativa de um sindicato cidadão que articula a sociedade dentro de uma luta sindical. E, para além disso, conseguimos efetivar uma série de mudanças estruturais na nossa entidade, a ampliação da colônia de férias, a criação, né, a modernização do nosso setor jurídico, a criação de novos departamentos. Então, esses 4 anos foram marcados por uma série de atividades importantes. Primeiro, garantir a continuidade da ampliação da legitimidade da entidade. Entendemos que quanto mais a entidade é reconhecida, quanto mais ela trabalha, mais ela é reconhecida. E o Sindicato APOC conseguiu extrapolar os limites territoriais do Ceará. Hoje é um sindicato que tem referência nacional, que se articula com as entidades no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, né, através da nossa confederação. O Sindicato APOC tem assento na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação em Brasília e esse nosso assento nós passamos a potencializá-lo.
Para se ter uma ideia, o Sindicato APO foi o sindicato que estabeleceu duas grandes bandeiras na luta nacional. Uma é a questão dos royalties para dentro do Fundeb, para garantir um maior financiamento, para garantir que Estado e município tenham maiores caixas para poderem exatamente garantir a valorização dos profissionais de educação. E a outra bandeira nacional levada por nós é a nacionalização da carreira dos profissionais de educação. Porque a gente entende que a partir apenas do horizonte do município e do Estado, nós não vamos conseguir chegar onde a gente quer chegar e onde merece chegar. Por isso nós estamos propondo que haja uma carreira nacional dos profissionais de educação, articulada entre o município, o Estado e a União, com garantia de mais recursos e consolidando uma carreira nacional que tenha patamares mínimos que possam garantir que o trabalhador em educação possa garantir a sua valorização. Então, é um cenário de muitos desafios. O outro é a organização interna do sindicato. Nós criamos duas novas secretarias, né? A Secretaria de Políticas Sociais e a Secretaria dos Aposentados. E dentro dessa secretaria nós queremos garantir uma maior participação da nossa comunidade sindical. A partir do momento que você encontra nos coletivos, nos departamentos, nas secretarias e principalmente garantindo a institucionalização do Conselho Estadual de Representantes Sindicais de Base do sindicato. E para isso nós pretendemos, é um grande desafio, fazer um grande congresso nos próximos 2 anos, um grande congresso de trabalhadores de educação, para que a gente possa consolidar essa representação por escola, regionalizá-la, municipalizá-la, para que o sindicato possa ter raiz também no chão da escola. Nós somos refém da nossa história, né? E como educador a gente entende que a construção da democracia ela foi muito custosa para nós, né? Os meios de comunicação estão aí para provar. E nós queremos garantir a continuidade desse processo de construção da democracia. E em qualquer democracia do mundo, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo é importantíssimo. Mas nós fazemos uma crítica hoje a esse Congresso Nacional principalmente. A pauta que está no Congresso não é a pauta de interesse dos trabalhadores. Queremos que o Congresso Nacional possa pautar uma pauta que tenha como referência a qualidade do serviço público no Brasil. E para se ter qualidade, nós precisamos considerar que é preciso um maior investimento nos setores estratégicos, na segurança, na saúde e na questão da educação. Especificamente na questão da educação, nós estamos propondo para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, para as câmaras municipais, que elas possam redefinir o chamado Pacto Federativo. Hoje nós temos um Pacto Federativo que a União cuida de uma parte, o Estado cuida do outro e o município cuida de outro, o que acaba ninguém cuidando de nada. Então entendemos que é necessário repactuar esse Pacto Federativo, garantindo e exigindo da União uma responsabilidade maior em relação à educação, à saúde e à segurança. Em relação à educação, nós queremos que haja uma nacionalização da política educacional, garantindo uma carreira nacional e um financiamento com maior controle social e maior participação. Por isso nós entendemos que a nossa interlocução com os governos, seja o governador, seja os prefeitos, ela precisa melhorar muito do ponto de vista do foco que a gente quer dar. A outra é o parlamento. O parlamento nosso, ele age de acordo com interesses, nem digo dos partidos. Seria bom que os partidos tivessem programas e projetos, mas de interesses muitas vezes pessoais do parlamentar A, B, C ou D, que vê no parlamento um espaço apenas de garantir a sua reeleição. Então a interlocução que nós queremos fazer com os governos, com o parlamento e com a própria sociedade é uma relação de maior seriedade, de maior compartilhamento dos grandes temas. E a educação tem que ser colocada nessa pauta, né? Chamar de pátria educadora foi importantíssimo, mas a pátria educadora exige uma maior contribuição dos parlamentos, dos governos, para que entendam que é necessário colocar o investimento maior naquele setor do país, no caso a educação, que dá condições para construir um desenvolvimento, com distribuição de renda, né, sustentável ambientalmente e sustentável também do ponto de vista da qualidade de serviços públicos.
trocamos o piloto, né, do governo do estado. É o mesmo carro que precisa ser recauchutado, que precisa ter melhoramentos, e o piloto já sentou na direção e ele precisa agora dar direção, acelerar e resolver as grandes questões. Para isso é necessário que o governador Camilo Santana acelere a sua disposição de resolução das questões. Muitas delas não poderemos resolver apenas no Estado, tem que estar articulado com políticas nacionais, nós entendemos isso, como é a questão do financiamento da educação. Mas outras precisam ser aceleradas. Então nós estamos no processo de negociação com o governo do Estado, conseguimos estabelecer uma agenda, né? O governo tem até o mês de abril para apresentar uma proposta relacionada à pauta dos trabalhadores de educação, que para nós é a garantia da aplicação da lei do piso, né? Da lei 11.638, dentro da atual estrutura de carreira dos professores, que é a lei 12.066. Para além disso, queremos discutir a valorização dos funcionários da educação, que estão nas escolas, no CREDES, na SEDUC, que eles possam ter uma revisão da sua tabela vencimental. Queremos resolver de forma mais ampla a questão do ISEC, o atendimento de saúde do servidor público, que hoje está desgastada. Precisamos regularizar o atendimento, precisamos ampliar o debate para garantir realmente um plano de saúde para os servidores do Estado, seja no interior, seja na capital. Portanto, nós esperamos que o governador Camilo Santana, que tem feito o processo de negociação, ele possa botar o pé no acelerador e resolver as grandes questões e dar encaminhamento às situações emergenciais. Nós temos um calendário. Durante o mês de março e abril estaremos fazendo os debates com as nossas categorias, plenárias, o projeto Chão da Escola, visando escola por escolas, assembleias regionais, consolidando uma proposta, e temos até abril para entregá-la ao governo. E o governo se propôs a resolver essa questão, garantiu que em qualquer situação será retroativo a janeiro, tanto os ganhos para os professores como os funcionários. Queremos que esses ganhos possam ser extensivos aos companheiros e companheiras aposentados. Portanto, há uma sinalização positiva. Agora nós temos a clareza que vai ser um debate tenso, devido principalmente a estarmos numa conjuntura hoje de ajustes fiscais, tanto do ponto de vista nacional como estadual e municipais. Por isso nós entendemos que é necessário que o país escolha a sua estratégia e tática para enfrentar uma crise que é mundial. Entendemos esse problema, entendemos também que temos uma fonte de financiamento que ela pode ser perene, que é a questão do pré-sal. Defendemos a riqueza brasileira do pré-sal, defendemos a Petrobras enquanto instrumento da nação brasileira, somos contra qualquer tipo de ataque à maior empresa do país, defendemos a riqueza que é o pré-sal e queremos que essa riqueza e essa empresa possam destinar os seus rendimentos, seus ganhos para a educação, já que há uma lei aprovada no Congresso que garantiu que 75% dos royalties do petróleo e do gás serão destinados para a educação. Isso já está aprovado. Agora a gente precisa que seja canalizado para a valorização dos profissionais de educação. Essa é uma luta que nós estamos efetivando. Portanto, é necessário ter essa visão maior, visão macro, né, das grandes questões que envolvem o país e o Estado, mas entendemos que o governador do Estado precisa, primeiro, onde há dificuldades, dar transparência e, diante dessa transparência, chamar a sociedade também para um grande movimento que garanta mais recursos para os estados e principalmente para o setor público. Nós temos que trabalhar uma nova cultura com a população brasileira. Esse país avançou, né? Precisa acelerar esses avanços. Mas em relação à escola pública, os investimentos melhoraram, aumentaram. Precisa que a gente garanta, nós saímos há bem pouco tempo de 3,8%, hoje são cerca de 5,4% de investimentos do PIB na educação, né? E precisamos chegar aos 10%. E essa chegada ao maior investimento tem que ser acompanhada, primeiro, da manutenção dos avanços que nós tivemos. Por isso o investimento que tem sido feito em relação ao maior acesso dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras
a universidade, as faculdades, tem que ser preservado, né? O país tem um atraso secular em relação ao número de habitantes que tenham o curso de nível superior, tá? Então temos que manter e acelerar esse processo. E essa garantia desses avanços, aí você pode falar do piso, do Fundeb, né, do FIES, do Enem, né, do PNE 10%, PIB. Então, esses avanços nós queremos manter, né, consolidar e ampliar. O ministro agora é cearense, né? O ex-governador assume o Ministério da Educação numa situação em que o país adotou como lema, como estratégia de desenvolvimento, a ser chamada de pátria educadora. Então, uma pátria educadora, ela tem que ver a escola pública como principal vetor. E dentro da escola pública estão os profissionais de educação, estão os estudantes, estão os filhos dos trabalhadores. Portanto, o ministro tem um desafio muito grande. Ele tem que ter coragem, ousadia, responsabilidade de ser o guardião de um dos maiores tesouros que nós temos, que são complementares no processo de financiamento da educação. Para se ter uma ideia, a projeção que se tinha em relação aos royalties do petróleo e do gás até 2024 eram cerca de 268 bilhões para a educação. Portanto, esses recursos precisam ser canalizados. O ministro tem que disputar com o ministro do Planejamento, né, com o ministro da Fazenda, que esses recursos da educação têm que ser garantidos para a educação pública. Portanto, ele tem esse desafio. E tem que ter a ousadia e a coragem de se propor a resolver um grande problema. Os municípios do estado, da forma como eles estão hoje, sei que tem que botar mais recursos, mas eles têm que ter uma complementação da União razoável para manter a estrutura da carreira dos profissionais de educação, para investir na estrutura das escolas, para garantir que as políticas públicas educacionais sejam efetivadas com qualidade. É preciso que o ministro tenha essa coragem. Portanto, ele tem que ser um fiel escudeiro desses desafios, disputar junto à presidenta, né, que mesmo numa situação de ajuste fiscal, os recursos da educação não possam ser tomados para o superávit primário. Nós temos chamado a atenção da nossa confederação. Isso é um problema que tem que ser atacado de forma macro. A nossa confederação tem que articular todas as entidades sindicais ligadas à educação, articular com a sociedade, para a gente definir que a população brasileira saiba que é necessário uma mobilização política muito forte, né, para que o Congresso Nacional possa pautar as questões que a gente acabou de discutir, né? A valorização da educação pública precisa passar pelo Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, só há condições de mais recursos para a educação via pré-sal, né, via royalties do gás e do petróleo, se for mantido o regime de partilha, que é a forma como o petróleo passou a ser explorado a partir de 2010. Até 2010 era o regime de concessão, onde o Estado perdia autonomia sobre a riqueza do petróleo. A partir de 2010, no regime de partilha, com exclusividade da Petrobras nessa exploração, esses recursos do petróleo e do gás passaram a ter uma força maior, um domínio maior da União, um controle maior da sociedade. E no regime de partilha é que possibilitou a criação do Fundo Social do Pré-Sal, onde 50% dos rendimentos dessa exploração são destinados para a educação e 75% dos royalties destinados para a educação. Então, o Congresso Nacional começa numa situação, né, de explorar os problemas que se passam hoje em relação à corrupção na Petrobras, quer fazer uma cortina de fumaça para passar novamente a exploração do petróleo de partilha para a concessão, que é o que as empresas estrangeiras querem. A Exxon, né, a Shell, todas elas estão com a boca sedenta, os olhos ardentes, de tentar tomar o pré-sal do Brasil. E o Congresso Nacional, alguns setores do Congresso Nacional querem fazer com que a população entenda que o maior problema do Brasil hoje é a corrupção. A corrupção é uma questão endêmica do capitalismo, ela está na iniciativa privada, está no setor público, ela tem que ser combatida, isso é uma questão que a gente tem que fazer, mas não podemos atacar isso
em detrimento da manutenção da Petrobras e do pré-sal. Então, os grandes interesses internacionais são para derrubar o pré-sal e a Petrobras. E nós, brasileiros, sindicalistas, estamos numa grande frente para defender a Petrobras, o pré-sal, e que esse recurso seja destinado para a educação. Então, nós queremos que haja uma mobilização nacional. Já estamos fazendo grandes movimentações nacionais no sentido, primeiro, de expor isso para a sociedade, de combater a demagogia no Congresso e, principalmente, não permitir o entreguismo no Brasil. Nós sabemos que foi a história do Brasil. A história das privatizações, a da entrega na ditadura de grandes patrimônios brasileiros. E nós queremos agora manter o que nós temos, avançar, e para isso é necessário articular todos os sindicatos do Brasil através da Confederação. E o sindicato tem participado desses debates, tem feito essa discussão. Dia 26 de março, às 14 horas, vamos fazer um grande debate na sede do Sindicato APO, com a presença do coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que vai demonstrar a importância da manutenção do pré-sal, da Petrobras. Então, queremos qualificar nossa intervenção, não só pensando no Ceará, pensando no Brasil. E pensando no Brasil, tem que ter a unidade da classe trabalhadora. Queria chamar a atenção da nossa categoria, né? Categoria de profissionais de educação. Seja do companheiro que faz a alimentação escolar, do que cuida da biblioteca, do que está dentro do setor administrativo, daquele professor que está em sala de aula, que está em cargo comissionado, que está em gestão. Então, nós precisamos entender a urgente e necessária tarefa de articular com a sociedade, com a comunidade escolar. Precisamos entender, criar um cinturão de proteção da escola pública, um cinturão de debate, um cinturão de discussão com a comunidade escolar. Em cada escola tem que ser uma trincheira na defesa da escola pública, para que a gente possa fazer nossas mobilizações articuladas com a sociedade. E para fazer essas mobilizações nós temos que entender, é necessário uma política macro de financiamento. É necessária a preservação dos recursos hoje existentes, ampliá-los até 10% do PIB, controlados socialmente e garantidos para a nossa valorização. Por isso a nossa unidade é importantíssima. E você tem que participar da atividade sindical. Por mais que você questione a direção de qualquer entidade, ela é importantíssima para dar corpo, forma, uniformidade às nossas atividades. Por isso, entre março e abril, vamos fazer grandes mobilizações, grandes debates, para garantir essa interlocução com a categoria, sem perder nossa identidade com a comunidade. Por isso é importante que nesses próximos 4 anos a gente possa consolidar a nossa organização sindical de base, possa organizar nossa estrutura, garantir mais e mais filiados para que o sindicato se torne cada vez forte e a categoria mais valorizada.